Graças e paz, irmãos do QB, bom estar aqui com vocês, saudar a todos. Infelizmente a gente não pôde ter esse culto nesse domingo, né, devido ao que aconteceu, todos já sabem, o pastor Maico botou lá no grupo, mas isso não impede a gente aqui, através da informática, né, dos meios de comunicação, estar aqui passando para deixar uma palavra para a igreja. Esse domingo eu ia trazer uma palavra para a igreja, algo que Deus tinha colocado no coração, mas aqui nesse vídeo eu quero fazer, né, esse vídeo eu quero trazer uma breve ministração para a sua vida, para a nossa vida. Vivemos tempos difíceis, sabemos todos nós que muitas coisas têm acontecido à volta de Jesus, né? Os sinais têm acontecido, a gente está vendo a guerra da Ucrânia, o envolvimento dos Estados Unidos, tanta coisa acontecendo. Eu vi um vídeo sobre uma construção que estão fazendo, já estão fazendo, irmãos, na Arábia Saudita, né? Um tipo de um novo paraíso, né? Ali onde que eles pretendem se esconder, morar. Então, assim, as coisas estão acontecendo, os sinais estão acontecendo, a gente tem que ficar de olhos abertos nisso, tudo que está acontecendo na nossa vida, porque em breve o nosso Deus vai voltar, em breve Jesus retornará a buscar a sua igreja, haverá um arrebatamento da igreja, assim nós cremos e assim nós pregamos sobre o arrebatamento da igreja. E Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar nessa breve ministração nesse vídeo, dizendo que cada um de nós fique firme na fé. Deus está movendo na nossa vida, Deus está fazendo na nossa vida, por mais que seja difícil, né? O momento que a gente passa, as coisas que acontecem, e eu não posso enganar você, irmão. Nesses últimos tempos vai ser assim, vai ser afinalar, né? Onde que vão ser respaldados, vão ser ali amassados os verdadeiros adoradores. Deus vai separar o joio do trigo, os que são daqueles que se parecem que são. Então isso faz parte, e eu quero trazer essa meditação para a vida de vocês. Está lá em Marcos 10:45. Vou esperar um tempinho para você abrir a sua Bíblia. Marcos 10:45 diz assim a palavra do Senhor: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Vou repetir aqui para os irmãos: pois o Filho do Homem não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E eu quero falar hoje sobre resgate. O preço que foi pago pela minha vida, pela sua vida, para nós sermos salvos. E o que significa essa palavra resgate? Liberto, resgatado, salvo, né? Salvo de algo que ia nos destruir, salvo de uma condenação, salvo de uma prisão, salvo da mão de alguém que nos ia fazer mal. Isso significa a palavra resgate. Quando a gente vê a polícia resgatou certo indivíduo do cativeiro, quer dizer, ele estava num lugar preso, sem a sua liberdade, podendo ser morto a qualquer hora, judiado, maltratado. Então há um resgate. A polícia chega e salva aquela pessoa. E Cristo fez isso por nós de uma forma muito maior do que essa ilustração que eu disse aqui no começo, disse aqui agora. Deus fez isso de uma maneira muito poderosa para mim e para você. Ele deu aquilo que ele tinha de melhor, que é o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar do cativeiro, né? Que nós estávamos, do pecado, do juízo. Deus pagou um alto preço, a palavra do Senhor vai dizer isso. E lá em 1 Timóteo 2,6, se você abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo 2,6, você vai ver o que Paulo escreveu, que se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então Jesus veio para resgatar a todos, para salvar a todos. Ele pagou um preço que eu e você não poderíamos pagar, para nos libertar, para nos salvar, para nos tirar do cativeiro do pecado. Então, assim, irmãos, essa palavra é muito forte. Então Marcos traz isso para nós, o próprio Deus falando assim: ó, eu não vim para ser servido, mas para servir e para resgatar, para pagar um preço, para ir além. E eu quero trazer uma ilustração aqui de um pedaço de um filme que eu vi e que me marcou muito, né? Esse filme já passou há 20 anos atrás, é O Resgate do Soldado Ryan. E
nesse filme, uma mãe tem 4 filhos. E esses 4 filhos, eles vão para a guerra. Antes, né, para se basear nesse filme, na Guerra Civil Norte-Americana, havia uma mãe com 4 filhos e eles estavam lá. E aconteceu desses 4 filhos se perderem. E esse filme traz essa história, né, o resgate do soldado Ryan. E nesse filme há um capitão, ele é feito pelo aquele ator Tom Hanks, né, aquele grande ator Tom Hanks, e ele é um capitão, ele é designado a buscar esse Ryan do confronto, da guerra, porque para não deixar a sua casa órfã, né, para não deixar a sua mãe sem filho nenhum, pois já 3 filhos já tinham morrido. E ele designa esse capitão mais 7 soldados para ir com ele, um pelotão. E eles tinham a missão de resgatar esse soldado. A missão deles era resgatar esse soldado do fronte da guerra. E eles ficaram sabendo que esse soldado tinha caído, ele era paraquedista, tropas especiais, caiu num lugar onde não existia o exército aliado, ele estava em perigo, e esses soldados deram a sua vida para ir lá resgatá-lo. E eles foram, e ao longo do percurso, você imagina que aconteceu uma guerra, foram se perdendo, tendo baixas, e alguns deles morreram no caminho. E esse capitão consegue chegar nesse soldado Ryan e fala com ele: nós viemos te resgatar porque seus 3 irmãos morreram e a sua família, o general mandou vir te buscar. E ele não quer ir, ele acha que tem um compromisso com a pátria dele, ele não quer deixar o fronte de batalha, ele não quer deixar de ser honrado, e ele fica com seus pés de não querer voltar. Mas esse capitão tem a missão de resgatá-lo. E esse capitão vai trazendo ele, conversando com ele, trazendo ele, e no fronte da batalha ali, acontece que esse capitão ele vem a sofrer um atentado também. Ele vai sobre um tanque nazista, tentar impedir a progressiva desse tanque, e ele está nos seus últimos momentos. E ele chama, né, ele olha para o soldado Ryan, e o soldado vai lá falar com ele, ele puxa ele por aqui, chama ele no canto e fala para ele: faça por merecer. E isso é muito forte, isso me impactou muito, porque aquele soldado estava prestes a morrer, a sua vida estava prestes, né, a ser consumida pela guerra, e isso é liberado, um capitão, mais 7 soldados para ir salvá-lo, e há muitas percas, e eles resgatam esse soldado. E é interessante que no final desse filme, esse soldado Ryan aparece já muito idoso, e ele aparece no cemitério, ele está de frente o túmulo desse capitão, né, que é feito pelo esse ator Tom Hanks. E interessante que ele vai ali e presta as homenagens, as honras para aquele capitão que foi salvá-lo. E atrás dele está a sua família, sua esposa, seus filhos, seus netos, todos ali. E ele vai, presta continência ali, se abaixa e fala, né, para aquele túmulo ali, dizendo assim: eu acho que eu fiz por merecer. Eu acho que eu te honrei. Eu acho que sim, eu fiz o meu melhor. E ele vai e pergunta à sua esposa: eu fiz por merecer? E ele traz uma breve ministração ali dos pensamentos dele. E por que eu quero chegar nisso e por que eu estou falando sobre isso nessa nossa ministração aqui, irmãos? Porque eu fiquei pensando assim: Jesus, Filho de Deus, Deus enviou ele nessa terra para nos resgatar. Ele pagou um alto preço. Em Isaías 53, eu quero ler, pegar minha Bíblia aqui. Jeremias, Isaías 53. Abra sua Bíblia aí, irmão, porque às vezes é importante a gente ler isso. Isaías 53. Vai dizer assim, a partir do versículo 3 eu vou estar lendo: era desprezado e mais indigno entre os homens de dores, experimentado no sofrimento,
como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviado pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueneadores. Ele não abriu a sua boca, pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi ele cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Aguardem. Jesus, ele veio, o Filho de Deus veio, e pagou esse preço de humilhação, e pagou esse preço de dor, sofrimento, humilhação, tudo por mim e por você. Ele pagou o resgate naquela cruz do Calvário. Entenda isso, irmão, porque isso é muito forte. Ele deixou o trono da sua glória, desceu, fez-se homem, né? Está lá em Filipenses 2, fez-se homem, se humilhou, abriu mão da sua glória para pagar o resgate por mim e por você. E a gente vai ver o começo da Bíblia, irmãos. Jesus pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Eu entendo e eu quero que você entenda isso também. A graça é um favor imerecido. Nada que a gente faça, irmão, é maior daquilo que Jesus fez por amor de nós. Nós não temos condições de pagar. Mas entenda isso. Mesmo ele sabendo quem nós somos, ele fez. Mesmo o capitão desconhecendo aquele soldado, por amor a uma mãe, ele foi resgatar aquele soldado. Ele fez. Deus não espera de nós o que nós não podemos fazer. Deus espera de nós aquilo que podemos fazer. Porque ele disse lá em Atos 1:8, as suas últimas palavras para os discípulos: e recebereis a virtude do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Deus falou que eu quero isso de vocês, que sejam a minha testemunha. Faça por merecer tudo aquilo que eu fiz por você, tudo aquilo que ele fez por mim. E hoje, nesses últimos tempos, nós somos como aqueles que fomos recrutados para os últimos dias da igreja, para o trabalho final da igreja. E nós temos que fazer por merecer esse chamado que Deus colocou na sua vida ministerial, esse chamado que Deus colocou na sua vida como testemunha viva daquilo que Ele fez por mim e por você. Então nós temos que fazer por merecer, não podemos abrir mão daquilo que Deus fez por nós. E a igreja começou assim, irmãos, e aí que eu entendo, irmãos, os discípulos do primeiro século, eles não tinham medo da morte, eles pregavam a palavra, porque eles foram testemunho ocular daquilo que Jesus fez por ele, daquele homem, daquele Deus que se fez homem e deu a sua vida por cada um deles. E eles deram cada um a sua vida para esse evangelho chegar até nós. Muitos morreram na fogueira, nos leões, muitos morreram decapitados igual Paulo, crucificados de cabeça para baixo igual Pedro, e tantos outros mártires que está lá em Hebreus 11. Pessoas que abriram mão da sua vida porque entenderam aquilo que Jesus fez por ele. Então que a gente venha entender essa manhã, ou essa noite, na hora que eu postar esse vídeo, o que Deus fez por nós. O resgate que Ele pagou por mim e por você. A profundidade disso na minha vida e na sua vida. Porque muitas vezes nós desistimos, irmãos. Aquele capitão poderia ter desistido, poderia ter abandonado, mas Jesus foi até o fim. Com a humilhação, com tudo que ele passou, mas ele foi até o fim. Sabe por quê? Está lá em Isaías 53, versículo 11. Achei que tinha marcado aqui.
ele verá o resultado da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, e as suas iniquidades dele levará sobre si. Pelo que darei uma porção entre os poderosos, e com as fortes repartirá ele o despojo. Porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre seus pecados de muitos, e pelos seus transgressores intercedeu. Então, ele verá o resultado, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isso é forte demais, é poderoso demais. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra. O que Jesus fez para mim e por você é algo tão forte, tão poderoso, que nós temos que fazer por merecer. Faça por merecer aquilo que Jesus fez por você. Pregue esse evangelho, divulgue as boas novas, seja uma testemunha viva daquilo que Jesus fez por mim e por você. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja. E nós temos que entender o nosso compromisso com o reino. O reino é muito mais do que 4 paredes. O reino é muito mais do que aquilo que o mundo pode nos oferecer. É muito mais do que a casa que moramos, do que o alimento que comemos, do que o ar que respiramos. Porque se Jesus não tivesse pago aquele alto preço, nós não estaríamos aqui. Nós já estaríamos mortos. A sua vida já tinha sido ceifada. Então, vamos fazer por merecer tudo aquilo que Jesus fez por nós. Vamos abrir mão, irmãos, da glória desse mundo, para viver a glória que Deus preparou para mim e para você. Vamos fazer com que vale a pena a cada sofrimento, a cada humilhação, a tudo aquilo que passamos aqui. Vamos fazer valer a pena. E eu quero deixar essa palavra, que você medite nisso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu não esqueci mais alguma coisa no meu rascunho. Então é isso que eu queria deixar para os irmãos. Irmãos, vamos continuar orando pela nossa igreja, né, para a construção do nosso templo. Eu sei que isso é importante, a gente ter um lugar onde que possa receber as pessoas da melhor maneira possível, num jeito agradável, porque Deus quer isso para mim e para você. Mas mais do que isso, irmãos, não é o lugar que faz o cristão, é o cristão que faz o lugar. Então que possamos entender que não são as luzes, não são o piso, não são as cadeiras bonitas que fazem a igreja. O que faz a igreja somos eu e você que estamos lá com um espírito sincero diante de Deus. Vamos estar orando, vamos estar, né, buscando em Deus, sim. Nós estamos fazendo um propósito, 40 dias de jejum e oração. Se você não pegou desde o começo, não importa. Faça de 7 dias, faça de 10 dias, de 15 dias. Ainda falta, né, assim até o dia 18, então falta aí praticamente 21 dias. Faça o jejum de 21 dias, mas não deixe de orar, não deixe de, né, estar jejuando, buscando a face de Deus. Deus te abençoe, possamos estar juntos na terça-feira, nesse encontro aí, orando e, né, nos confraternizando ali juntos, tá? Fica na paz, Deus abençoe a todos.